Queridos, é uma alegria imensa a cada domingo estar aqui com você. Nós estamos começando um novo tempo aí, né? Passou 6 meses desse ano. Eu sempre gosto de pontuar isso. Você sabe que eu sou daqueles que conta, né, o tempo. Passou tanto tempo, a gente terminou aí 6 meses de 2019, estamos começando hoje, o primeiro domingo do mês de julho. E eu queria perguntar a você, como é que está sendo esse ano para você? Como é que você está planejando que seja o restante desse ano? O que você queria que já tivesse acontecido, mas não aconteceu? Você crê que vai acontecer no próximo semestre? Você tem uma expectativa boa? Quantos aqui tem uma expectativa boa ainda para esse ano? Levanta a sua mão. Graças a Deus. Eu queria que você dissesse para quem está perto de você: olha, Deus quer te abençoar além do que você imagina, além do que você pode esperar. Amém? Graças a Deus. A minha mensagem nessa noite é simples, e sendo simples, eu acho que eu consigo passar rapidamente ela para você e levar você voltar para casa hoje com algo que você pode usar na segunda-feira, durante a semana, que é muito prático, que tem a ver com isso, com coisas que você ainda não alcançou, com coisas que você deseja que aconteça na sua vida. Eu oro para que você saia daqui com essa verdade no seu coração. No final desse encontro a gente vai orar pela sua vida. Eu creio que você pode hoje mesmo praticar esse exemplo bíblico que Jesus vai nos mostrar o tempo todo enquanto Ele ministra, e que muitas pessoas que se aproximaram de Jesus também revelaram. Desde que a gente começou aqui essa igreja, um dos assuntos mais pregados aqui é um assunto de... a gente fala que é um assunto, mas na verdade não é apenas isso. Fé, a fé bíblica, a Bíblia diz que é um estilo de vida, é uma maneira de você viver. E a gente pontuou isso muito seriamente desde o início. Nós queremos ser e queremos ser uma igreja que sabe que a base da nossa vida é crer em alguém que a gente não consegue ver, mas que é muito real. Nós estamos aqui celebrando a Jesus nesse lugar, e você crê que Ele está aqui nesse lugar, não é? Mesmo invisível, Ele é real. Porque senão a nossa religião é apenas isso, uma religião, ela se torna sem vida, sem cor, sem razão, sem propósito. Mas quando nós entendemos o tempo todo, eu não estou indo lá para apenas ter uma experiência social com as pessoas que cantam juntas e ouvem uma palavra e mantêm um ministério. Não, eu estou indo lá porque há uma pessoa lá que é invisível, mas extremamente real, e quando nós estamos juntos celebrando o seu nome, coisas tremendas, coisas maravilhosas acontecem. Eu creio nisso de todo o meu coração. Quantos aqui como eu têm experiências para contar que aconteceram na sua vida maravilhosas aqui nesse lugar? Quando você se reúne junto com o povo de Deus. Achei que era mais gente, vou perguntar de novo. Você teve uma experiência boa com Deus aqui nesse lugar, marcante na sua vida? Glória a Deus. Eu sei que eu vou ter que acordar algumas pessoas durante o processo aqui. Então, se você perceber que alguém está cochilando do seu lado, essa pessoa tem um lugarzinho aqui que se você acertar o cotovelo, ela acorda para nunca mais dormir. Então, você presta atenção, se ela estiver cochilando, você fala a paz do Senhor assim, e quando fala a paz do Senhor, está tudo perdoado, não tem problema. Falando sobre fé bíblica, nós poderíamos tocar em várias questões. Hoje eu queria falar para você sobre como você pode ter fé para receber o que Deus tem para você. Lá em 1 João, no capítulo 5, hoje eu não vou usar o telão, eu coloquei apenas algumas palavras aqui na minha frente. 1 João, capítulo 5, no versículo 4, diz assim: todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vou repetir para você ouvir e guardar. 1 João capítulo 5, verso 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. João está partindo da premissa que existe um grupo de pessoas na terra que nasceu de Deus. Existe um outro grupo que não nasceu de Deus. Senão esse versículo não faria sentido. Ele está pontuando algo que é específico para um grupo de pessoas. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Se eu perguntar se você é nascido de Deus, acho que você vai dizer amém. Você já parou para perguntar como que isso acontece? Quem é nascido de Deus é aquele que nasceu de novo. É aquele que creu em Jesus. Então vou perguntar, quem aqui é nascido de Deus? Diga amém. Amém. A Bíblia diz que você vence o mundo. Que vence as circunstâncias desse mundo. Que vence as armadilhas desse mundo. Que vence as forças desse mundo. Que vence tudo que está embutido nesse mundo, toda a realidade, o sistema desse mundo, no qual você está inserido, que é tão grande
E é tão pesado muitas vezes, e às vezes pode nos esmagar. A Bíblia diz, a palavra de Deus, João está escrevendo a mim e a você, dizendo, você não venceria ou vencerá, você vence o mundo. E ele explica, e essa é a vitória que vence o mundo. Essa é uma expressão que eu sempre achei interessante, porque ela é tão redundante, parece que ele quer enfatizar a vitória que vence. A gente nunca usa essa expressão assim, né? A gente diria que você vence uma batalha, que você vence com uma arma, mas ele disse, essa é a vitória. Daquele que vence o mundo, celebra a sua vitória por causa disso daqui. Essa é a vitória daquele que vence o mundo. A vitória daquele que vence o mundo é a nossa fé. E essa fé que vence o mundo, ela talvez não seja tão simples como apenas uma crença, mas um conjunto, mas ela se baseia toda numa crença apenas. Quem está escrevendo é o cara que mais falou sobre isso. João escreve sobre a ressurreição de Jesus como poucos. E ele fala que se você crê que Jesus realmente morreu, que é a coisa mais fácil do mundo, todo mundo acredita que Jesus morreu, mas não é tão fácil acreditar que ele ressuscitou. Quando você crê na ressurreição de verdade, isso afeta tudo na sua vida. Deixa eu dar um exemplo para você. Os discípulos de Jesus, toda vez que ele falava que ele ia morrer, eles falavam, de jeito nenhum, não pode acontecer uma coisa dessa. E Jesus falava, não, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E eles não conseguiam entender. Eles já tinham visto Jesus a realizar milagres tão grandes como ressurreição. Jesus ressuscitou um cara que estava morto há 4 dias. Como é que era o nome dele? Está todo mundo acordado, aleluia. Jesus ressuscita Lázaro, que é talvez o maior milagre registrado de todos os tempos. Eu não conheço nenhum que se pareça com esse. Talvez você tenha ouvido falar de outro maior, porque o próprio Jesus falou que se aqueles que estão com ele crescem nele, fariam obras ainda maiores. Você lembra disso? Ele fala isso logo depois da ressurreição de Lázaro. Quem crer em mim fará as mesmas obras que eu faço e obras ainda maiores, porque eu vou para junto do Pai. E Jesus faz esse grande milagre, os discípulos estão vendo isso, e ainda assim, a partir dali, da metade do livro de João para frente, ele fala, gente, vocês têm que saber disso. Nós estamos indo para Jerusalém com uma missão. Eu vou ser preso, julgado, sentenciado, injustamente. Eu vou ser torturado e morto. E eles estão ouvindo isso, mas sabe quando você ouve e não ouve? Eles não conseguem processar o que Jesus está falando. Jesus só está fazendo coisas tremendas. Jesus já escapou da morte várias vezes. Que negócio é esse que você vai morrer? E não apenas ele vai morrer porque alguém vai atacá-lo, ele vai se entregar. Para eles isso é loucura, o Messias, o enviado de Deus, o Rei dos Reis não pode fazer uma coisa dessa. E eles não conseguiam crer. E ainda assim, daqui a pouco, diante dos olhos deles, isso acontece. Jesus é preso. E eu não sei o que passou pelo coração de Pedro, João, Tiago, aqueles homens quando Jesus é preso. Mas talvez, se eu estivesse lá e você, a gente pensasse assim, alguma coisa vai acontecer. Jesus vai se livrar dessa prisão de algum jeito. Ele já se livrou outras vezes. Várias vezes pessoas tentaram apedrejar, jogar de um penhasco, e ele se livrou. Ele é a autoridade máxima. Ele mesmo declarou, ninguém tira a minha vida, eu dou. E alguém talvez tenha pensado, será que chegou a hora então? Ele está realmente entregando a sua vida? Que loucura é essa? O Messias não poderia fazer isso. Eles não entendiam. Com tudo que Jesus falou. E quando ele é crucificado, eles veem o sonho deles desaparecer. Na cruz, que eu e você celebramos com imensa alegria e prazer, porque lá está toda a nossa dor, toda a nossa morte, todo o nosso pecado destruído naquela cruz. A cruz é sinônimo de maldição, e os discípulos olhavam para aquilo, e ali estava a morte de tudo. A morte do sonho deles já era. E na cruz não havia um crente em Jesus, nenhum. Nenhum deles pensava, a não ser aquele homem do lado de Jesus, que morreu do lado dele, e falou, Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Talvez seja o único que tem essa manifestação. O único. Mas o restante não, ninguém mais creu. Se você perguntasse para João, após a morte de Jesus, antes da sua ressurreição, você já sabe o final da história? Ele não sabia, ele não fazia ideia. Na verdade ele sabia porque Jesus tinha falado, mas ele não conseguia acreditar.
Pastor André, você realmente acredita que nenhum dos discípulos acreditava na ressurreição? Eu acredito nisso pelo seguinte: Jesus falou várias vezes, no terceiro dia eu vou ressuscitar. No terceiro dia não tinha ninguém esperando Jesus ressuscitar. No terceiro dia não tinha ninguém do lado de fora do sepulcro. Você conhece, né, a história? Existia uma caverna, uma rocha lá, uma pedra na frente para tampar. Não tinha ninguém do lado de fora esperando a pedra rolar. Não tinha ninguém contando, né, contagem regressiva. 10, 9, 8, o sol vai nascendo. E agora vai, música. Não tinha ninguém esperando uma ressurreição. As pessoas que entraram no túmulo vazio não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. Elas perguntaram o que fizeram com o corpo dele. Mas alguns dias depois, quando Jesus, aquele mesmo dia, né, quando Jesus começa a aparecer para os seus discípulos, eles veem aquele que estava morto, que agora está vivo. Isso muda tudo. Eles eram medrosos, agora eles são os caras mais corajosos do planeta. Eles são fora da lei, que todo mundo está perseguindo eles, eles sabem que estão correndo risco de vida, e ainda assim eles não estão nem um pouco preocupados. Eles não se mudam para outra cidade, na própria cidade que crucificou o seu mestre, em Jerusalém. Eles saem de peito aberto nas ruas, proclamando salvação no Messias de Deus, em Jesus Cristo que morreu. E eles falam para todo mundo: vocês o mataram. Nós somos testemunhas de que Deus o ressuscitou. Ele está vivo. E se você se arrepender, apenas crer nessa realidade da sua ressurreição, você é salvo. Eu creio hoje. Eu sou um cristão hoje. Eu acho que você também. Talvez você não tenha feito essa matemática, mas não porque a Bíblia nos diz isso. É muito maior do que isso. Se fosse por causa da Bíblia, nos primeiros 100, 200 anos do cristianismo, ninguém seria salvo, porque não tinha uma Bíblia. Mas eles tinham uma verdade, que não era apenas algo que alguém acreditava, era algo que alguém tinha visto. Jesus estava morto e agora está vivo. Por que isso é tão importante? Porque se você crê de verdade na ressurreição, você sai do contexto religioso e entra para o contexto cristão de verdade. Você se torna realmente alguém que vive uma vida completamente diferente. A crença na ressurreição é a base para tudo que eu e você somos e fazemos. E se a igreja simplesmente abrir os olhos para isso, tudo muda. Porque o que mais interessa? Deixa eu te falar, essa vida vai voar muito rápido, você nem vai ver ela passar. E a gente falou sobre isso nos últimos dias. Existe uma vida depois dessa que é infinitamente maior. E se o apóstolo Paulo fala, se a nossa vida se resumisse a isso, se tudo que nós crescemos é que essa é a vida e a vida, todos nós somos as pessoas mais infelizes que já existiram. Mas porque há uma ressurreição, porque a nossa fé não é vã, porque nós podemos verdadeiramente confiar e crer que Deus nos salvou para uma vida eterna. Isso tem que afetar a nossa vida hoje. Eu enumerei no ministério de Jesus alguns casos em que ele se encontra com pessoas que escolheram simplesmente crer e confiar nele. E eles revelam isso. Alguns anos atrás, aqui na igreja, eu fiz uma série de mensagens bem longa, daquelas que eu não fiz nunca mais uma série tão longa assim. Eu fiz algumas séries que eu considerei bem grandes, algumas duraram quase um ano. Essa durou, se não me engano, 30 semanas aproximadamente, 20 e poucas semanas. E eu falava especificamente os casos de cura que estão registrados na Bíblia. E se você for procurar quantas pessoas Jesus curou, você não vai conseguir descobrir, porque são milhares e milhares e milhares. A Bíblia registra, e ele curou todas aquelas pessoas que estavam ali, e você vai ver milhares de pessoas, várias vezes.
Mas existem alguns casos que a gente conhece que se tornaram famosos porque alguém resolveu escrever especificamente. Fulano de tal, que morava em tal lugar, veio se encontrar com Jesus, o chefe da sinagoga chegou, um homem que era aleijado, um cego que morava em Jericó, seja como for. E a gente tem essas especificações de como que essa pessoa chegou até Jesus, como que ele ministrou a elas. E eu apontei alguns aqui para chamar a sua atenção pelo parâmetro. Desculpa, eu estou com o microfone, que eu mesmo não botei aqui um negócio que segura aqui. Mas não tem problema não. É bom que faz coisa mais dinâmica assim, né? Mas o que você vai perceber em todos esses casos, e implicitamente em muitos outros, é que Jesus exerce o seu poder e a sua autoridade com base num fator determinante que o indivíduo revela: fé. Quando as pessoas que se aproximam de Jesus se aproximam confiando realmente nele, algo tremendo acontece. Por isso que eu chamei a sua atenção nessa introdução, para saber, para você fazer essa autoanálise. Eu estou aqui por quê? Por que eu estou sentado aqui numa igreja cristã? Por que nós estamos reunidos? Eu realmente acredito nisso? Eu realmente acredito? Ou é só um movimento? É só alguma coisa que eu me junto com outras pessoas e é legal? O som é bom, a música é boa, a palavra é interessante. É bom estar aqui, tem gente boa. Aqui nessa igreja tem mais gente boa do que lá onde eu conheço, na minha vizinhança, seja o que for. Será que é isso? Ou você descobriu essa maravilhosa, boa notícia de que Jesus ressuscitou e por isso você tem vida eterna? Com base nisso, eu queria que você entendesse o quanto que você confia nele para fazer alguma coisa na sua vida hoje. Não, eu não vou ler todas essas passagens com você. Aliás, eu nem anotei muitas referências aqui. Mas em João, a Bíblia fala de um homem que era oficial do rei, ou seja, do rei daquela região da Judéia, possivelmente de Herodes. E ele era um oficial e o seu filho estava doente em casa. Ele vai até Jesus. A Bíblia faz questão de narrar, só João que escreve sobre isso, porque isso era um pouco estranho. Essas pessoas, supostamente da nobreza, dessas classes mais altas, a gente pensava que nunca iria procurar Jesus. Ele estava trazendo o povo com ele. Para onde ele ia, ele atraía a multidão. Mas a Bíblia fala que de vez em quando chega um cara desse e mostra a postura dessas pessoas. Esse cara era um oficial do rei. Ele poderia muito bem dizer: manda aquele nazareno, como é que é o nome dele? Jesus? Manda ele vir aqui falar comigo. Seria desrespeitoso, reconhecendo quem Jesus é. Mas ele não faz isso. Ele vai até Jesus. E em todos esses casos que eu vou citar para você, você vai ver pessoas importantes, muitas vezes, sendo humildes. Porque uma das chaves de se aproximar de Deus apropriadamente é essa. Humildade, vou repetir mais uma vez, já falei isso algumas vezes aqui na igreja, não é se achar pequenininho, humildade é reconhecer a verdade. Realmente você é pequeno diante dele. Realmente sem ele você não é ninguém. Mas humildade também é reconhecer que com ele você é muita coisa. Humildade não é fechar os olhos para a realidade de que em Cristo você pode todas as coisas. E não é orgulho dizer isso. Não é orgulho dizer tudo posso naquele que me fortalece. É você se dobrar diante de uma palavra que é maior do que a sua própria palavra. Quem está acordado aí, diga amém. Esse cara vai até Jesus e fala: meu filho está sofrendo. E Jesus fala: pode voltar para casa, teu filho está bem, teu filho vive. E esse homem possivelmente estava pensando: não, Jesus, meu filho está mal. Mas quando ele recebe aquela palavra de Jesus, ele percebe que Jesus está declarando algo para mudar uma circunstância. E ele volta para casa. A Bíblia diz assim: o homem creu na palavra de Jesus. E porque ele creu, ele voltou para casa. Ele não pensou assim: não, Jesus, eu tenho que levar você lá em casa, tem que ter um jeito de você ir até lá, tem que ser do jeito que eu imaginei. Não, ele creu e ele voltou. E quando chegou em casa, o rapaz estava bem. Que boa. E eu e você às vezes temos essa sede, né, de chegar em casa e vermos algo que estava ruim, agora está bom. Eu não sei se você está aqui hoje pensando nisso. Queria chegar em casa e o que eu deixei que não estava tão bem, eu chegar lá, está bem, está curado, está sarado, está melhor. Quantos creem que Deus é poderoso para fazer isso? A Bíblia conta de um homem que era paralítico, que 4 amigos deles carregaram, chegaram até onde Jesus estava, não tinha como entrar, abriram o teto, e eles desceram aquele homem. Jesus
Ele fala algo para aquele cara que cura ele, mas antes de tudo a Bíblia diz que Jesus viu fé. Jesus olhou para aquela cena de homens que estavam quebrando todo o protocolo, não abrindo mão, indo até o final, não desistindo. E falou: filho, teus pecados estão perdoados. E depois ele fala: levanta e anda. E esse homem que até aquele dia era um paralítico, agora não é mais, porque revelou crença e confiança em Jesus. Um outro homem muito importante, um centurião, vai até Jesus não para pedir alguma coisa para ele, mas para alguém que está em casa sofrendo, um servo dele, um empregado dele. E ele vai até Jesus e fala: Jesus, eu acredito que se você abrir a boca aqui de longe, o meu servo será curado lá em casa. Eu acredito que a autoridade espiritual acontece dessa maneira. E Jesus, eu acho que ele nunca tinha, pregado sobre autoridade espiritual. Mas o centurião, ele estava numa posição muito interessante. Ele tinha 100 soldados abaixo dele, por isso o nome centurião, e ele tinha um capitão ou um outro, alguém acima dele, até chegar em César, né? Existem patentes lá, governador, seja o que for. E ele entendia o seguinte: Roma me dá autoridade para mandar e as pessoas têm que obedecer, esses meus 100 soldados. E ele fala isso para Jesus, eu entendo disso. Quando eu falo para alguém vai, ele não tem que perguntar, ele não tem que escolher, ele tem que obedecer. E quando alguém me manda fazer alguma coisa, eu também tenho que fazer, eu não tenho opção. Jesus, assim como eu tenho autorização de Roma para fazer isso, eu creio que você tem autorização de alguém muito grande, para fazer alguma coisa aqui, e lá em casa o meu servo ser curado. Queridos, isso é tão grande. A gente gosta disso, a gente aplaude isso, mas a gente precisa viver isso. Saber que sim, em nome de Jesus, no mundo espiritual não existe distância. Você pode declarar hoje aqui algo acontecer lá na sua casa, e algo acontecer lá naquele hospital, e algo acontecer, né, onde quer que seja, na sua vizinhança, porque você declarou em fé, em confiança em Jesus. Um outro homem muito importante era Jairo, chefe da sinagoga, vai até Jesus, se dobra, fala: minha filha está sofrendo. No meio do caminho, Jesus está indo e a filha morre. Nada pode ser pior do que isso, mas Jesus olha para Jairo e fala: não temas, crê somente. Diga comigo, crê somente. Você percebeu que essa é isso que aparece o tempo todo? A capacidade que essas pessoas têm de apenas crer, apesar de tudo. E ele chegou em casa, a menina realmente estava morta. Jesus fala: vamos lá, entra no quarto, fala com a menina, faz o que Jairo pediu para ele fazer, impõe as mãos sobre ela, e ela vive outra vez. Quantos aqui creem que isso realmente aconteceu? Você crê que coisas assim acontecem? Que quando Jesus está em operação, isso acontece, e quando o seu corpo também, na autoridade do seu nome, age, também coisas assim acontecem? A minha passagem predileta é essa mulher que aparece no meio da história de Jairo, com uma hemorragia, há 12 anos. 12 anos, esperando alguma coisa acontecer. E a Bíblia fala que ela ouve falar de Jesus, vai até ele, toca na sua veste e é curada. E a Bíblia fala que ela acreditava em algo que não era tão fácil acreditar. Se eu tocar, eu serei curado. Ela já devia ter ouvido alguém falar sobre isso. E a gente às vezes tem isso, né? Só que é difícil acreditar em qualquer coisa que falam para a gente. Você já acreditou em simpatia na sua vida? Já? Eu sei que já. Já praticou? Se você fizer assim, assim, assado, dá certo. Ou então coisas menores, né? Eu, por exemplo, tenho um histórico de pedra no rins. Já me mandaram tomar chá de tudo que você pode imaginar. Né, fazer isso, aquilo outro. Quando eu tinha soluço, eu não sabia exatamente que não era soluço que eu tinha, era um refluxo, mas eu achava que era um soluço. Me mandavam tomar água de cabeça para baixo, botar aquele papelzinho geladinho aqui na testa. Você já fez isso? Tomar um susto, já me deram um susto, não mudou nada, só fiquei com raiva da pessoa. O que funcionou melhor, minha esposa que me salvou quando a gente era namorado, que era tampar a respiração durante o tempo. Eu fiquei a tampar a respiração durante 10 minutos e funcionou. Depois me ressuscitaram. Mas, na verdade,
Todo mundo às vezes tem uma dica para você, faz isso. Talvez essa mulher ouviu falar de Jesus dessa maneira, olha, Jesus curou. Como é que ele cura? Olha, eu soube que as pessoas estão tocando nele, estão tocando nas vestes dele e estão sendo curadas. Ah, é? E ela começa a crer nisso, a confiar. Às vezes nós temos uma dificuldade de confiar, mas quando o Espírito Santo fala no seu coração, você tem que ser rápido para confiar. Você, em vez de ser rápido para duvidar, seja rápido para confiar. Quem está acordado, diga amém. E ela foi, no final da história, Jesus chega para ela e fala, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Eu gosto sempre de pontuar isso para você. Porque o que acontece é um milagre muito grande. Sabe o que acontece? Essa mulher não chega até Jesus e toca no ombro dele e fala, Jesus, me dá um minutinho. Não. Jesus, por favor, ministra na minha vida. Jesus, impõe as mãos aqui na minha cabeça. Jesus, ora por mim. Jesus, faz um milagre. Se você puder. Não. Ela vai lá e parece que rouba algo de Jesus. A Bíblia diz que Jesus para tudo e fala, alguém me tocou? O que houve? De mim saiu alguma coisa. De mim saiu poder. De mim saiu virtude. E se imagina você está num bolo de pessoas e alguém fala, para tudo, pega ladrão. Alguém pegou alguma coisa de mim. Essa mulher estava ali assim, talvez pensando, ih, caramba, será que não era para ter feito isso? Será que ele vai pedir de volta? Será que eu vou ter que devolver? Porque a Bíblia fala que ele pergunta, quem foi que me tocou? E todo mundo diz que não, inclusive ela. É um milagre tão fantástico, imaginar que o poder de Deus está disponível desse jeito. É aqueles que confiam nele. Essa é um verbo tão usado aqui nessa igreja que ele pode se desgastar e você não parar para pensar na grandeza. Confiar em Deus. Aqueles que confiam nele experimentam coisas desse tipo. Tocou? E aquele poder que estava nele fluiu para o corpo dele. A unção foi transferida. Existe algo em Jesus que foi colocado nela. Que curioso, porque as pessoas que são doentes, inclusive doenças, muitas vezes são contagiosas, e elas que não podem tocar em ninguém, porque a doença delas é que passa. Mas quando Jesus tocava em alguém, a virtude dele é que passava e a pessoa era curada. Eu acredito nesse tipo de transmissão. Eu acredito que eu e você podemos ser transmissores de saúde, em nome de Jesus. Ao invés de ficar me preocupado de não ficar doente, né? Não vou tocar. Não, se Deus te dirigir, se o Espírito Santo te impulsionar, vai lá e toca na pessoa e transmite a graça, o favor e a saúde de Deus na vida daquela pessoa. Ele é poderoso para usar você, apesar de você, apesar de mim, de você. E Jesus não fala assim, filha, você viu o que aconteceu? Viu o meu poder? Você viu como eu sou poderoso? Você viu como o meu poder te salvou? Jesus não fala isso, embora seja verdade. Jesus não fala com ela, filha, você deu sorte hoje. Deus queria te curar, não. Jesus não fala para ela, olha, a vontade de Deus que é sempre boa, perfeita e agradável, está acontecendo na sua vida, por isso está sendo curado. Tudo isso é verdade, é. Mas Jesus só dá ênfase e acentua e pontua o que interessa. Ele fala, tua fé te salvou. Sabe por quê? Porque o meu poder está sempre aqui. A minha vontade é sempre boa. A única coisa que varia é a sua capacidade de crer ou não. Você podia ter ficado em casa. Você podia ter chegado, visto a multidão e falado, eu não vou não. Você poderia ter desistido. Mas a tua fé te salvou. E eu acredito de todo o meu coração que aqueles que não desistem já venceram. Que aqueles que permanecem crendo vão experimentar grandes milagres. 2 cegos procuram Jesus. Jesus pergunta, vocês acreditam? Eles acreditamos. Vocês acreditam que eu posso curar você? Sim! Então seja feito conforme você crê. E eles são curados. A mulher Ciro-fenícia é aquela história dos cachorrinhos, você conhece bem? Jesus fala para ela, eu não posso pegar o pão dos filhos, que é a cura, que ele estava ministrando ao povo de Israel, e lançar para os cachorrinhos, para um povo que não tem nada de Deus.
E ela fala, sim, Senhor, mas os cachorrinhos, eles podem se fartar das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Desculpa falar, se você nunca ouviu essa passagem, você deve estar pensando, que coisa louca é essa que o pastor está falando? Mas quem é que conhece essa passagem bem? Conhece bem? No final da história, e se você não conhece, eu peço perdão, em breve a gente fala de novo sobre isso, eu prometo a você. Mas no final da história, Jesus fala, mulher, grande é a tua fé. Como é que essa mulher revela a grandeza da sua fé? Ela não desiste. E esse é um episódio, depois você lê lá, que ela tinha tudo para desistir. Alguém aqui já foi ofendido por Jesus? Alguma vez? E se você foi, você teria coragem de levantar a mão? Você se sentiu ofendido? De alguma maneira? Talvez aquela mulher tivesse esse testemunho. O que ele falou me ofendeu. Mas ela não desistiu. Ela foi até o final. É claro que Jesus não a ofendeu. Jesus não ofendia ninguém. Mas ainda assim, Jesus queria que ela soubesse de algo. Um homem tem o seu filho numa convulsão. Jesus, se você puder fazer alguma coisa, cura o meu filho. Jesus fala, se pode. Tudo é possível ao que crê. Se eu fosse o autor dessa frase, seria uma audácia muito grande da minha parte dizer para você, tudo é possível ao que crê. Mas eu queria que você lembrasse que foi o próprio Senhor Jesus que disse isso. Se você acredita que vale a pena confiar no que Ele diz, ou se Ele falar isso ao seu coração hoje. Porque eu confesso que de vez em quando eu falo, tudo é possível, mas isso aqui é meio difícil. Isso aqui é meio complicado. Eu acho que isso aqui vai além. Eu não sei. Não é que o Senhor não seja poderoso, mas e tudo recai, não é no poder dele, mas no que crê aqui. Deixa eu dizer para você, Jesus está dizendo isso outra vez para você hoje, tudo é possível ao que crê. E se você for procurar, você sabe na Bíblia o que significa a palavra tudo? Significa tudo. Tem alguma coisa que não está em tudo? Não, está tudo lá. Tudo é possível ao que crê. 10 leprosos são curados por Jesus. Jesus fala, vai se apresentar ao sacerdote, porque eles creem na palavra de Jesus, eles vão até o sacerdote, no caminho são curados, um volta para agradecer. Jesus fala, filho, a tua fé te salvou. Para ficar registrado para sempre, para eu e você lermos isso hoje. E o cego Bartimeu, nós às vezes não levamos, frequentemente nós esquecemos da alegria e do prazer de podermos enxergar. Todo dia, abrir os olhos e ver as coisas, as cores, as distâncias, as profundidades, as alturas. O cego Bartimeu, ele desejava o que eu acho que todo cego desejava, ele queria a sua visão, e ele chega até onde Jesus está, e Jesus pergunta, o que você quer que eu faça por você? Ele fala que eu quero tornar a ver. E Jesus fala para ele, vai, a tua fé te salvou. E eu não sei aonde que Bartimeu realmente revelou a sua fé, mas Jesus percebeu que ele confiava nele. Deixa eu dizer para você, por que eu li essa lista para você? Porque esse é o ministério de Jesus, e é aqui que a palavra de Deus põe a ênfase. É aqui que Jesus põe a ênfase. Não no seu poder, mas na fé do indivíduo, na sua fé. E deixa eu exemplificar para você, antes de você voltar para casa, você pode praticar isso hoje. A fé vem pelo? Vamos ver. Se você precisa de uma mudança em qualquer área da sua vida, se você precisa ser curado, se você precisa de direção de Deus, de sabedoria de Deus, de uma nova unção sobre a sua vida, se você precisa de saber como lidar no seu casamento, com os seus filhos, se você precisa aprender com Jesus sobre como lidar com o seu dinheiro,
ou se você precisa de um milagre, do sustento de Deus na sua vida, e você não está ouvindo a palavra de Deus, você não está deixando que ela entre pelos seus ouvidos, você não vai começar a ter fé, você não vai conseguir fazer a primeira coisa que tem que ser feita para fazer a segunda depois, porque a fé vem pelo ouvir, você não pode ignorar essa primeira parte. Então eu posso dar uma dica? Ouça. Eu não sou a melhor pessoa, mas eu prometo a você, praticamente todo dia eu estou ouvindo a palavra de Deus. Faz diferença demais na minha vida. Faz toda a diferença na minha vida. Se você está enfermo, você não pode ficar sem ouvir a palavra da cura. E a Bíblia fala sobre isso. Se você está perdido, você não pode deixar de ouvir a palavra de Deus sobre a luz que Ele tem para você, a direção que Ele tem para você. Se Jesus falou para aquela mulher, a tua fé te salvou, eu queria dizer para você, a tua fé te salva também hoje. Te salva de qualquer circunstância na sua vida. Diga comigo assim, a minha fé me salva, me livra, me liberta, me cura, me ajuda, me promove, me faz vencer. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tudo é possível ao que crê. Se você ouvir, a próxima parte é crer. E é possível. A fé vem se você ouvir. Se você ouvir e ouvir e ouvir, algo se movimenta dentro de você. E você começa a crer. Você crê em um monte de coisa hoje porque você ouviu. Não é porque você foi lá ver. Não é porque você foi lá tirar a prova. Você resolveu, você escolheu crer. Ouça a palavra de Deus. Escolha crer. E a última parte, a parte parece ser a mais difícil, mas talvez não. Se você ouviu, se você creu, é hora de agir. É hora de obedecer a direção de Deus. Essa é a chave para o milagre. Em todos esses casos que eu li para você, essas pessoas tiveram uma ação. Se aproximar de Jesus, ou de ouvi-lo e obedecê-lo. Qual é a ação que Ele tem para mim? Eu vou cumprir. Eu vou fazer o que Ele me mandou fazer. O primeiro milagre de Jesus marca essa chave espiritual. O primeiro milagre de Jesus é transformar água em vinho. Antes da água ser transformada em vinho, Maria, a mãe de Jesus, fala para os servos: façam tudo o que Ele vos disser. E fica registrado para sempre que essa é a chave do milagre da minha vida, fazer tudo o que Ele me disser para fazer. E se você hoje escolher apenas fazer isso, o que Ele te disser para fazer, você vai ter ouvido a voz, você vai ter confiado nele, você vai ter agido e você vai ver milagres na sua vida. Eu quero orar com você antes de você voltar para casa. Eu queria que você pensasse, e pensasse grande, pensasse em coisas que você acha que Deus nunca fez, não sei porquê. E eu não sei se Ele realmente consegue fazer, eu não sei se está faltando fé em mim, mas colocar isso mais uma vez hoje diante de Deus. Qual é hoje a montanha que está na sua frente? Qual é o gigante que está na sua frente? O que te aflige? E faz você pensar que não tem jeito. Olha para mim um minuto só. Queria falar com pessoas que essa semana disseram essa frase: não tem jeito. Não tem mais jeito. Não tem jeito para isso, não tem uma solução para isso. Eu sinto igualzinho você, que esses momentos, eles marcam a gente. Mas não é por acaso que Deus trouxe você aqui hoje. Ele quer lembrar você que Ele fez o mar se abrir. Que Ele realmente ressuscita os mortos. E eu creio num Deus que faz o que eu acho impossível. Mas para Ele não existe nada impossível. E Ele que fala para mim e para você: André, filho, irmão, querido, Ele fala o seu nome e diz: tudo é possível aquele que crê. Então, se você crê, levante-se com fé nesse momento. Vamos ficar de pé e vamos orar juntos. Se você está aqui hoje, eu queria orar por aquilo que você considera impossível. E se você me contar, é melhor nem me contar, que eu falei: não vou orar não, porque é muito, muito difícil isso. Mas mais uma vez, quantos creem que Deus pode fazer qualquer coisa na sua vida?
se você vai agir apenas com base no que você vê e sente, você vai ser igual a qualquer pessoa desse mundo. O convite da palavra de Deus não é que nós andemos por vista, mas pela fé. Hoje em dia a gente está no tempo da fake news, né? Você já recebeu talvez algum tipo de proposta pelo e-mail ou pelo WhatsApp e você percebeu na hora que era um golpe, era uma mentira, era uma pegada, uma pegadinha? Suponha que você receba agora uma mensagem dizendo: olha, essa semana eu vou colocar R$5.000 na sua conta. Você olhar assim, anônimo, você ia rir, né? Achar graça e falar: quem dera. Mas suponha que seja alguém que você conhece e confia. Suponha que seja alguém que você sabe que tem aquele valor e que gosta muito de você e que mandasse, não anonimamente, mas colocasse lá, assinado, e falar: olha, eu senti vontade de essa semana colocar esse valor na sua conta. Já tem alguns sorrisos aparecendo. Você sabe por quê que o sorriso começa a aparecer, mesmo que seja só no campo dos sonhos? Porque a minha alegria precede a minha confiança. A palavra traz fé. A fé produz a esperança. A esperança produz essa alegria. Porque você já sabe o que vai acontecer, então você se alegra antecipadamente. E a alegria do Senhor é a nossa força. Eu creio que Deus quer fortalecer você nesse nível hoje. Existem coisas que Ele talvez esteja fazendo isso através de mim, mandando uma mensagem para você, dizendo: coisas boas vão acontecer nos próximos dias. Você é capaz de crer nisso? Você é capaz de confiar nisso? E se você diz: não, obrigado André, mas eu já vi isso outras vezes, eu já caí em coisas assim antes, então não. Claro que você não vai se alegrar, claro que você vai deletar essa mensagem. Mas se você resolver confiar nele, porque não sou eu que estou dizendo, é Ele que diz na sua palavra: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu não vou profetizar para você uma semana perfeita, mas eu creio de todo o meu coração que Deus pode efetuar grandes coisas na sua vida essa semana, para levar você ao lugar que Ele quer te levar na semana que vem, para fazer a sua vida prosperar ainda mais, para você chegar onde Ele quer. Então, sem ninguém ficar sabendo, começa a se alegrar no teu interior. Começa a ter essa confiança no seu espírito de que Deus está se movendo. Não é porque Ele está em silêncio que significa que Ele não esteja fazendo nada. Ele está em ação nesse momento na sua vida. Eu creio, eu confio. Eu não prego isso toda semana, mas isso está bem forte no meu coração. Eu creio que algo bom vai acontecer. Aleluia. Feche os seus olhos.